Bom dia, bem-vindos a mais um Minuto Singenta, uma rúbrica da Singenta em parceria com a Comissão de Viticultura da região dos Vinhos Verdes, em que abordamos diversos temas que têm que ver com a cultura da vinha na região. Hoje temos a felicidade de ter connosco o engenheiro Jorge Carvalho, um consultor já com vasta experiência nesta área da pulverização e da aplicação de produtos fitofármacos, nas várias vertentes, como formador, como consultor, etc. E, neste sentido, primeiro, obviamente, muito obrigado por estares aqui presente. E os temas que nós queríamos abordar um bocadinho, ou seja, tocar ao de leve estes assuntos mais importantes na questão da pulverização, que é a sustentabilidade económica, desde logo, ou seja, respeitar as doses de registro dos produtos, a sustentabilidade ambiental, ou seja, a maior parte do produto ser dirigido à copa e não para a atmosfera, digamos assim, e depois um último ponto que tem que ver com a eficácia desses produtos no combate às pragas e doenças que nós pretendemos. Muito bem, antes de mais obrigado pela oportunidade de contribuir aqui um bocadinho também para que as coisas possam no final ser feitas da melhor forma. Ora bem, sustentabilidade. Essa é a palavra-chave, não é? Sustentabilidade. E muito na moda. E na moda. Sustentabilidade do planeta, sustentabilidade das empresas, sustentabilidade ambiental, sustentabilidade económica. E é a palavra-chave e é o grande desafio que eu penso que vamos atravessar. A Europa no seu todo e particularmente Portugal, porque somos, e na agricultura em concreto, somos um país pequeno, marginal. A Europa tem o desígnio da neutralidade carbónica até 2050. Quer a redução dos produtos fitofármacos também. Quer reduzir em 50% a utilização de produtos fitofarmacêuticos, quer aumentar as áreas de produção biológica. E esse é o grande desafio, ou seja, como é que nós, enquanto técnicos, enquanto agricultores, enquanto empresas que temos que ser sustentáveis, como é que nós nos encaixamos no meio disto tudo? Que dificuldades é que vamos ter? Se calhar uma grande empresa não tem tantas dificuldades, mas a questão é da pequena agricultura. Pronto, porque o caminho da sustentabilidade, no meu ponto de vista, apoia em 3 pilares. É o pilar da digitalização da agricultura, porque é um caminho, a inteligência artificial está aí em tudo e não tem volta, inclusive na agricultura, por isso é o pilar da digitalização. É o pilar da biotecnologia, a biotecnologia também, temos que incorporar a biotecnologia nas explorações agrícolas, e depois é o pilar que depende de nós, que é da mudança do paradigma, ou seja, nós não podemos digitalizar, não podemos introduzir biotecnologia e continuar com técnicas ancestrais. Por isso, esse é o grande desafio. E como é que ferramentas é que estão ao dispor do pequeno agricultor para ir nesse sentido? E eu penso que temos que mudar aqui alguns comportamentos. Enquanto não há, se calhar, ferramentas que nos permitam fazer isso de forma assertiva, temos, com aquilo que temos, tentar melhorar esses aspectos, por exemplo, começando aqui, por esta máquina. Por esta máquina, o que é que esta máquina bem calibrada nos pode trazer em termos de benefício ambiental e benefício económico? Isso o benefício é claro em termos de contaminações. E agora muita atenção com os novos modos de produção sustentável, onde vai haver aí regras bastante apertadas com as chamadas faixas de proteção, ou seja, porque nós, enquanto aplicadores, nós somos responsáveis por aquilo que aplicamos. E eu não tenho o direito, nem o dever, nem sequer estou autorizado a ir contaminar a cultura do vizinho, como ele não pode contaminar a minha. Vice-versa, exatamente. Pode haver contaminações cruzadas, hoje as regras são muito apertadas em termos de LMRs, em termos de comercialização, ou seja, e essa é uma questão, ou seja, as culturas vizinhas. Depois outra questão é o ambiente, as águas, é um problema grave, ou seja, os cursos de água, em que muitas das vezes, devido às aplicações feitas de forma menos consentâneas, pode efetivamente provocar aqui contaminações dos cursos de água adjacentes, dos aquíferos, etc. E então, ter esta máquina bem calibrada faz 2 coisas: protege o ambiente, protege o próprio aplicador e protege a eficácia, ou seja, vai no sentido da eficácia. Porque o que acontece muitas vezes, eu também estou ligado à inspeção de pulverizadores, por exemplo, eu vejo, posso dizer que 99% dos pulverizadores que me passam pela mão no nosso centro de inspeções
não tem, por exemplo, bicos antideriva. Eu vou voltar a repetir. Seria uma ferramenta interessantíssima. Ou seja, dentro daquilo que é possível pôr nesta máquina, ela já cá está, é arranjar para a situação da distribuição da cauda, bicos que, no fundo, é o que se chama dispositivos que minimizem o arrastamento da cauda. Os bicos antideriva é um deles. Por exemplo, a nível da aplicação de herbicidas, já há mais, mas mesmo assim, à volta de 70% a 80% dos utilizadores ainda não têm. E com esses, por exemplo, com esses bicos, nós conseguimos fazer uma deposição no alvo 70% maior. Que é o que se pretende. Que é o que se pretende. Ou seja, quando a gente pega num rótulo, lá está a tal situação e dizemos temos que deitar X litros por hectare. Por exemplo, um herbicida, vamos imaginar, 5 litros por hectare. Se 70% da cauda não chega ao alvo, eu estou a ter perdas a nível económico e ambiental. E ambiental. E com toda a situação depois de resistências, não é? De promover resistências, porque depois tenho que lá se calhar voltar uma segunda vez. Ou seja, seria completamente aconselhável nunca pulverizar sem fazer um ensaio em branco. Fazer um ensaio em branco, colocar bicos antideriva, utilizar as pressões adequadas, porque também dá um péssimo hábito de andar com pressões exageradas, e depois monitorizar se, com as ferramentas que tenho neste momento ao meu dispor, se a cauda chega ou não. Por exemplo, colocar hidrossensíveis é também uma boa ferramenta para perceber se a cauda chegou e como é que chegou. Por isso, tudo isto, esta máquina permite-me fazer. Agora, ela tem que estar bem regulada, bem calibrada, com os bicos adequados, com a pressão adequada, e o operador desta máquina tem que ser consciente e tem que ter formação para perceber estas coisas todas. Para terminar, também uma questão que tem que ver com esta situação atual de avançarmos no caminho da sustentabilidade e biodiversidade. Cada vez mais as empresas, e nomeadamente a Syngenta, estamos a lançar os novos produtos com baixa quantidade de substância ativa por hectare. Ou seja, a pergunta era neste sentido: com esse tipo de produtos, cada vez mais teremos que fazer melhor essas calibrações para que as eficácias sejam de facto efetivas, verdade? Pronto, esse caminho, assim dito, uma forma global. Sem ser alvo de más interpretações, esse caminho, numa fase inicial, assusta-me um bocadinho. Porquê? Porque se eu tenho produtos mais concentrados, obriga a que o operador seja muito mais profissional. rigoroso. Aquela situação que nós tínhamos, por exemplo, uma situação às vezes muito, obviamente que a nível profissional isso não se passa, mas aquela situação de uma tampinha a mais, num produto com pouca quantidade de substância ativa, uma tampinha a mais, se calhar é 0,1%. Mas num produto altamente concentrado, uma tampinha a mais, se calhar são 30%. Percentualmente é muito. Se calhar são 30% ou 40%. Por isso, esse é o caminho, obviamente, até para reduzir o número de embalagens que andam a nível dos plásticos, a nível da logística, etc. Mas obriga a que o operador desta máquina e quem prepara as caudas e quem utiliza esta máquina tenha um rigor, não digo a roçar a perfeição, mas tem que andar lá o mais próximo possível. Ou seja, temos de ser todos cada vez mais profissionais, sim. Mais profissionais no sentido de... Completamente. E esse é um caminho que as pessoas têm que estar cientes que lá está, temos que mudar o paradigma. Como eu dizia no início, temos que mudar os nossos comportamentos, porque as empresas estão a mudá-los, as empresas estão-nos a colocar novas ferramentas, novas tecnologias também. E nós, no fundo, quer dizer, se não mudamos a nossa forma de estar, não acompanhamos. E podemos depois estar aqui a cometer erros que podem pôr em causa a nossa própria empresa. Não é? Pois, se calhar temos que saltar fora do comboio. O problema é que o comboio vai em andamento e saltar fora de um comboio em andamento podemos nos magoar. A questão é essa. Ok. Bem, Jorge, muito obrigado pelos... Eu é que agradeço pelas notas, por este brainstorming que acabámos por fazer aqui. É só para despertar consciências. Mas são temas importantes que temos que pensar neles de uma forma objetiva. Então essa questão da pouca substância ativa por hectare obriga-nos a todos nós da fileira a sermos mais profissionais. Sim, é um rigor muito grande. Muito grande. Portanto, muito obrigado por essas chamadas de atenção, por os ensinamentos que trouxeste aqui, certamente úteis para todos os viticultores da região, e despedimos-nos até ao próximo Minuto Syngenta.